Shabbat Shalom, queridos, mais uma vez, louvado seja o Eterno. Estamos entrando na sexta porção Toldot. Porção quer dizer, palavra quer dizer história, gerações, né? Vai falar um pouco aí de alguns acontecimentos da vida do patriarca Isaac. A gente tem então ela indo de Gênesis 25, 19 até o versículo 9 do capítulo 28. A porção da Haftarah está lá em Malaquias, a partir do primeiro versículo do capítulo 1 até capítulo 2, verso 7. E a gente tem aí diversas sugestões de leitura da Brit Hadashah. Tá bom? Então, eu vou, inclusive, trabalhar bastante com os irmãos hoje, aquelas duas primeiras leituras. Quando eu coloco ali MES, que são sugestões do Ministério Ensinando de Sião, sugestões do David Ster, sugestões do Netivia, do site do Netivia. Então tem diversas sugestões de leitura da Brit Hadashah. E eu fiz algo diferente dessa vez com os irmãos. Eu experimentei, eu estou até devendo para um determinado irmão. Olha, está afastando sozinho, o Fábio. Ei, aí melhorou. Muita tecnologia. Aí diminui um pouquinho o ganho. Vamos lá. Eu fiz uma experiência diferente dessa vez e eu quero compartilhá-la com os irmãos. O que a gente fez? Isso aí. Eu pedi ajuda para a IA para fazer um paralelo entre o texto da Parashá e os textos de Mateus 10 e Mateus 11. São textos da Brit Hadashah que de alguma forma estão conectados com a porção da nossa Parashá. E com base no que ela foi me trazendo, a gente foi juntando, montando algumas outras coisas, e eu quero partilhar com os irmãos nessa manhã esses paralelos entre algumas histórias que estão presentes na nossa porção e acontecimentos narrados no capítulo 10 e 11 de Mateus. E a gente vai observar que existem ali ligações, partes comuns ali do que aconteceu tanto na casa e na vida da família do patriarca Isaac, quanto aconteceu na vida dos apóstolos, dos discípulos, ensinamentos que Yeshua estavam trazendo para a gente. E a partir daí, a gente consegue trazer um pouquinho para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Tá bom? A gente vai ver que em todos eles a gente teve aí conflitos dentro de casa. Começa ali com Rebeca não conseguindo ter filhos, e aí quando tem filhos, você tem já dentro do ventre uma promessa falando que vai ter briga, que vai ter duas nações, que o menor vai servir, o maior vai servir o menor. Então você tem escolha divina, você tem ali um custo que Jacó vai pagar, né? Essa porção ela vai contar para a gente aquele trecho em que Jacó, entre aspas aí, né, rouba a bênção que seria dada a Esaú. Então você tem ali uma série de conflitos. Então basicamente a gente tem uma porção que vai trabalhar sobre quem consegue discernir e compreender o propósito do Eterno. Vamos ver então como que a gente relaciona isso com os textos de Mateus. Então primeiro, lá na porção de Toldot, a gente vai ter aí, né, como a gente colocou, um conflito entre Esaú e Jacó já desde o ventre. A gente vai ter uma escolha divina de Jacó. Não pense que foi só ardil por parte de Jacó, mas teve a confirmação dessas promessas. Tudo fazia parte ali da providência divina. Então tem essa escolha divina de Jacó. A gente percebe essa divisão dentro da casa, em que Isaac tem predileção por um filho, Rebeca tem predileção por outro filho, e o transtorno que isso gera ali dentro da família. A gente vê Esaú perseguindo Jacó por causa da bênção, odiando Jacó por conta desse acontecimento de Jacó ter sido abençoado por Isaac e não ele. E a gente vai ver, inclusive, a porção ela vai até o ponto em que, olha, Jacó, você tem que ir embora. Vai embora, vai buscar uma esposa lá na terra dos meus pais
porque aqui não vai dar para você, não agora, senão a gente não vai conseguir cumprir o propósito divino. Então ela está ali marcada por famílias rachadas, discernimento espiritual, o preço a se pagar para manter essa bênção. Já Mateus 10 vai trazer algumas histórias também, é rico o capítulo. E a gente tem ali, inicialmente em Mateus, Yeshua nomeando os 12 apóstolos, tá? Pagando a missão para eles, dando a missão para eles, falando que eles tinham que ir, curar, libertar de demônios, pregar o evangelho, as boas novas, aquilo que ele estava dizendo, que aquilo deveria, dizendo ali em oculto, aquilo deveria agora ser dito às claras para as multidões. Então ele está ali comissionando os apóstolos dele. Mas dentro dessa comissão, a gente também vai ver que ele já diz, fala, olha, vocês vão ter conflitos na família, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. A ideia de que essa fidelidade, ela supera, inclusive, essa fidelidade à visão, ao chamado, Yeshua alerta e fala que, olha, isso supera, inclusive, alguns laços familiares. Tem a ordem de partir, ele falando que, olha, não levem nada com vocês, vai só com o que vocês precisam ali para o dia a dia. E ele vai falar um pouquinho de ódio e como que seriam perseguidos, tá bom? Então vamos tentar traçar esses paralelos aí. Agora sim, a gente tentar traçar esses paralelos. Eu queria então primeiro ler com os irmãos, lá na nossa porção, o capítulo 25, no capítulo 25 de Gênesis, do verso 21 ao verso 24. Vou ler com vocês. E diz assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse Rebeca: se é assim, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. Então, basicamente, aqui, nesse texto, a gente vai ver que Deus anuncia pelo menos 2 coisas claras ali para Rebeca. Tá bom? 2 mensagens estão ali muito claras. Quais são elas? De que havia 2 caminhos irreconciliáveis dentro da família. Já estava falando, já estava predito isso na mensagem que o Eterno passou para Rebeca quando ela foi consultar o Senhor. Tem 2 nações aí dentro. E vai ter conflito. E também a mensagem de que conflito era esse, né? De que senão que o maior serviria ao menor. Então, guarda essas 2 informações e vamos no texto de Mateus 10, verso 34 a 36. Yeshua, falando ali com os seus apóstolos, estava dirigindo a mensagem para dentro de casa, ali, né, para os apóstolos, ele diz o seguinte, texto às vezes complicado de entender. Ele fala no verso 34 de Mateus 10. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em divisão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Texto pesado. E que ele precisa ser entendido dentro de um contexto. Se você lê o texto solto, assim, eu não quero nada com essa figura. Como assim? Veio trazer espada, veio trazer dissensão, divisão entre pais e filhos, sogra, nora. A divisão da sogra e da nora acontece bastante, né? Lá em casa não, uma bênção, graças a Deus. Mas quando a gente entende e faz exatamente esse paralelo com a porção de Toldot, a gente consegue enxergar aqui
assim como havia um conflito inevitável entre Jacó e Esaú, e Yeshua afirma que a revelação do reino, que era o que ele estava propondo ali naquele momento, também traria uma divisão, inclusive entre aqueles que compartilham do mesmo sangue, ou seja, mesmo entre familiares. E esse é um paralelo importante, no sentido de que, por vezes, a escolha de seguir Yeshua, ela pode trazer, sim, conflitos e divisão. E às vezes a gente vai ter que separar, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas eu quero deixar um alerta aqui com vocês. O relacionamento com a família, ele não pode nos afastar de Deus. Ele não pode nos afastar de Yeshua, da lei, da Torá, daquilo que é certo, daquilo que a gente precisa fazer. Mas eu faço um alerta para vocês, e eu tenho certeza de que muitos aqui que já viveram caminhada podem se identificar com isso. Não confunda o relacionamento com Deus com o compromisso social ofertado pela igreja. Uma coisa é a sua relação com Deus. Outra coisa é o seu compromisso social com os membros da casa. Dizendo em outras palavras, não confunda o serviço com Deus com eventos da congregação. Tá bom? Qual é a preocupação que eu tenho? Por exemplo, eu lembro uma certa vez, há muitos anos atrás, o meu avô, ele ia ser homenageado pela Câmara de Vereadores lá do município de Jaguaré, porque ele participou da emancipação política do município. Ele foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito do município, e ele já estava bem idoso, e ele ia receber uma homenagem. E meus pais falaram assim, poxa, vamos lá honrar o seu avô, né? Ele vai ficar feliz com isso, ele já está na casa dos 70, alto já. Natural, louvável que isso acontecesse, honrar os idosos por aquilo que eles fizeram. E alguns nos disseram de que nós não deveríamos fazer isso, porque para fazer isso, era no final de semana, nós teríamos que abrir mão do serviço na congregação ou de alguma outra atividade que teria congregacional. E profecias ruins foram ditas, inclusive, a respeito disso. Mas o que eu digo para vocês é, não confunda os relacionamentos com Deus com o serviço congregacional, são coisas diferentes. O que é que a gente não pode abrir mão, mesmo em prol da família? Se a gente tiver que romper com o familiar, com as suas crenças, com o seu fazer certo, com a sua escolha correta daquilo que precisa ser feito, da decisão que precisa ser tomada, isso a gente precisa pagar para manter isso, para manter essa fé no Mashiach. Aí sim, a gente vale a pena comprar a confusão, e aí sim essa advertência de Yeshua, ela encontra espaço. Sumiu tudo aqui, ó. Espera aí. A advertência de Yeshua encontra espaço, sim. Não abra mão da sua fé, mesmo que isso te coloque em conflito com a sua família. Acho que quando eu giro a cabeça, ele... Aí, se não der, a gente troca. Pega o outro microfone lá, a gente troca. Eu giro a cabeça e eu percebo que ele sai do lugar aqui. Então, para manter a fé em Yeshua, aí sim vale a pena. Mesmo que você tenha que discordar de pai, de mãe, de quem está com você. Mas não para poder seguir compromisso de igreja, tá bom? Tenha cuidado quanto a isso daí. A espada que Yeshua coloca é para que você faça a escolha certa, pelo caminho certo de seguir o Messias, tá bom?
Ei, tá, vamos aqui. Ótimo, então, primeiro paralelo, assim como Yeshua coloca que a gente teria conflitos, espada entre pais, mães, isso também a gente observa na porção nossa. Inclusive, para que a promessa fosse mantida, era irreconciliável a situação de Esaú com Jacó. Um queria uma coisa completamente diferente do outro. Um tinha os olhos para as coisas espirituais e o outro estava muito focado nas coisas carnais. Bom, e uma hora a gente percebe que essas coisas não têm condição de ir até o final. Bom, vamos enxergar algum outro aqui, ó. Vamos ler Gênesis 27, de 30 ao 41. Eu vou ler com vocês. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, com a caça. Só um parênteses para a gente contextualizar, não é isso? Então, Rebeca, mãe de Isaque, esposa de Isaque, mãe de Jacó e Esaú, que tinha uma preferência por Esaú, talvez por entender de que a promessa deveria ser com Esaú, talvez porque ela recebeu a promessa, enquanto essas crianças ainda estavam no ventre, de que o mais novo seria o portador da promessa, né, de que o maior serviria ao menor. Então talvez ela guardava isso consigo no seu coração. Ela, percebendo que Isaque estava nos dias de sua morte e que ia abençoar Esaú, ela promove lá aquela situação em que Esaú vai caçar, sai para caçar, para preparar lá uma janta para o pai dele. Rebeca pega um novilho, um carneiro do rebanho, prepara aquela janta, aquela refeição, e fala para Jacó levar aquela refeição para o seu pai Isaque, se passando por Esaú. Tá bom? E Isaque, então, ele é, de uma certa forma, enganado, e ele profere a bênção para Isaque. Isaque é enganado, ele profere a bênção sobre Jacó. Então, quando Jacó, é o texto que a gente está agora, Jacó acaba de sair da presença de seu pai, de Isaque, Esaú aparece, tendo matado lá a caça, a reis traz para ele com o guisado e diz: e ele fez também um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse a seu pai, verso 31, levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E lhes disse Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? E comi de tudo, antes que tu tivesses, e abençoei-o, e ele será bendito. E Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e eu matarei o meu irmão Jacó. Então, desse acontecimento, também a gente consegue enxergar pelo menos 3 coisas. Quais são? Deus escolheu a Jacó e não a Esaú. Isso está posto. E isso é confirmado mais para frente ainda, para o próprio Isaque e também para o próprio Jacó. E essa escolha, como a gente vê no verso 41, ela gera ódio. Então, a partir de uma escolha divina, e é importante ficar claro que não houve algo como Jacó mudou os planos divinos. Não, não é isso. O que aconteceu com Jacó foi que ele cumpriu algo que já estava previsto pelos céus, previsto pela providência divina. O Eterno já havia escolhido Jacó. E essa escolha gerou ódio. Essa escolha gerou ódio por aquele que ficou de fora. E a bênção dada ao menor causa revolta ao maior. Esse é o ponto. Vamos olhar lá em Mateus 10,
a partir do verso 1 agora. Mateus 10, verso 1, onde a gente vai ver um pouco da escolha também. A gente vai ler do verso 1 ao verso 5. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Yeshua enviou a esses 12. Lá no verso 22, do mesmo capítulo 10, a gente vai ler assim, ó, e odiados de todos sereis esses, que Yeshua acaba de nominar, vocês serão odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual o paralelo que a gente vai ter aí, né? A gente vê que Yeshua, ele escolhe discípulos simples e não os maiores de Israel. E essa escolha vai provocar oposição. E se a gente observa com um olhar um pouco de fora, não espiritual, mas um olhar um pouco com a lógica, em que você tinha uma liderança religiosa estabelecida. Você tinha a presença de autoridades religiosas estabelecidas. Tinha todo o sinédrio estabelecido. Você tinha todo o sistema sacerdotal estabelecido. E esse conjunto de pessoas, a gente pode tê-los como sendo os grandes, os mais velhos, os que chegaram primeiro. Mas a escolha que Yeshua faz, a escolha que o Eterno faz por intermédio de Yeshua, é exatamente com quem, gente? E é por isso que eu fiz questão de ler os nomes. São pessoas simples, são os menores, são os pequeninos. E essa escolha, assim como a escolha de Jacó, que era o menor, trouxe ódio daquele que foi preterido, daquele que ficou para trás, do seu irmão mais velho, da mesma forma, igualzinho, aconteceu com os discípulos de Yeshua. Aqueles que eram os menores, aqueles que eram, de certa forma, desacreditados, não pelas suas qualidades morais, mas desacreditados por conta da sua posição. Cadê, Dudu? Que você falava, por conta da posição, às vezes, social, desacreditados. Exatamente esses é que foram escolhidos. E é natural, é antigo, é comum da condição humana que aqueles que ficam de fora dessa escolha se revoltam. Nasceu de Nazaré, pode vir alguma coisa boa aqui de Nazaré. Isso, quando eu trago e eu olho para as nossas vidas, a gente tem que entender que o título humano, a condição posta do ser humano em meio à sociedade, não tem nada a ver com a escolha que o Eterno faz em relação aos seus chamados, em relação a estudar e aplicar e ensinar e influenciar pessoas em prol do Evangelho, tá bom? É esperado que sejamos reconhecidos como bons cidadãos, cumpridores de nossas obrigações. Temos sim que ser boas pessoas, não é disso que está falando. Quando fala que é o menor, não está falando de pessoas ruins, pessoas más, mas isso não tem nada a ver com ser aceito ou amado por aqueles que desprezam as coisas santas. Veja bem, a gente deve ser cumpridores, sim, dos nossos deveres. Temos que ser bons pagadores, temos que ser bons funcionários, temos que ser bons patrões, temos que ser pessoas honestas. Mas isso não necessariamente tem a ver com ser amado e ser benquisto, muito pelo contrário. É esperado, é possível que causemos inveja, que causemos ódio, pelo simples fato de fazer o bem. Se o ódio, se a inveja, se o mal ele
desejado a você, porque você está fazendo o bem, está tudo jóia, está tudo dentro do previsto. Nessa porção também a gente vê que Isaac, ele habita junto com o rei Avimelech. Abre poços, o povo da terra lá dos filisteus, onde Isaac estava morando por conta da fome, vai lá e fecha poço. Abre outro poço, o pessoal vai lá e fecha poço. Isaac estava sendo odiado. Fazendo o bem, fazendo certo, mas sendo odiado. E às vezes isso vai acontecer e está tudo bem. O que não pode é você ser odiado porque você é um sujeito intragável. Aí está errado. Aí está errado. Se você tiver que ser perseguido, se você tiver que ser odiado, que seja por ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta. E às vezes isso incomoda. Isso incomoda, porque às vezes só a presença já causa desconforto. A presença do santo, do justo, em meio a injustos, causa desconforto. E aquele desconforto que causa, ele pode gerar algumas reações. Uma delas é o arrependimento. Então é bom. Às vezes a presença de um justo no meio de pessoas ímpias leva um daqueles ímpios ao arrependimento, porque ele enxerga que é possível que haja algo a mais, algo melhor do que ele está fazendo. Então isso existe. Mas também é esperado que esse justo, que aquele que é reto, aquele que é luz, em meio às trevas, seja odiado. E está tudo bem, é esperado. A nós compete aguentar, resistir, saber que essas coisas vão ser assim, saber que Yeshua explicou para a gente que, olha, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. E a gente vai conviver com isso. Espera aí, lê aqui no microfone, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, vai bater com o que você está explicando aí, ó. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Eu li Pedro na linguagem de hoje, né? Sem ler, né? Mas é exatamente isso daí. Se a gente padece fazendo bem, ótimo. Agora, padecer porque está fazendo picaretagem, aí não tem mérito nenhum nisso daí, certo? E, de novo, Isaac viveu isso. Jacó viveu isso. Jacó foi odiado por seu irmão. A gente viu lá no verso 41, né? E Esaú alimentou ódio no seu coração, odiou o seu irmão por causa disso, porque Jacó estava fazendo aquilo que precisava ser feito em relação à promessa, em relação à visão que ele tinha recebido, que Raquel havia percebido, e que Isaac ainda estava meio confuso em relação a ela. Bom, eis aí então um paralelo, e de novo, trazendo para a nossa vida, muito bem colocado aí, pelo que o apóstolo Pedro deixou para a gente. Amém? Vamos mais uma então. Vamos olhar o que aconteceu no verso 41 de Gênesis 27. Verso 41 ao verso 44 de Gênesis 27. Diz assim: E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei o meu irmão Jacó. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e lhes disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Bom, aqui tem algumas coisas ainda antes da gente entrar no texto do Novo Testamento. A gente precisa cuidar para que a visão não morra. A gente não pode dormir no ponto.
A gente recebe, às vezes, uma promessa, uma convicção do eterno no nosso coração, algo que a gente espera e anseia, e existe uma tendência de achar que vai ser sempre igual foi a tomada de Jericó. Existe uma tendência... O que foi lá em Jericó, né? Só toca o chofar aí e marcha que vai dar tudo certo. Às vezes existe uma tendência de seguir palavras que a gente encontra no texto da Bíblia também. Descansa, eu vou fazer isso por você, você não precisa fazer nada, as coisas vão dar certo. Verdade. Mas às vezes a gente tem que agir. E o agir, às vezes, é fugir. E a gente vai ver isso aqui, ó. Se Jacó dorme no ponto, o que poderia acontecer? Se Jacó não foge, se Jacó não sai do lugar dele e vai para um outro local, um local estranho, talvez a visão tivesse morrido. E teria que começar de novo, outro trabalho. Não sei o que a providência divina ia fazer. Mas o ponto é, não ache que se você ficar parado o tempo todo, a solução é a mesma para todos os desafios. Não é assim que funciona. Algumas coisas se aplicam em algum momento, outras coisas se aplicam em outro momento. Tem momento que é momento de levantar e fugir. O que diz lá o texto de Mateus, né? Mas antes aqui, ó, embora Jacó tenha sido obrigado a fugir, a fuga não é uma covardia, é parte do plano para preservar a vida dele, para cumprir o seu destino, para a formação das tribos, né? Dependeu dessa saída dele para que de fato as tribos fossem formadas. E o que Yeshua alerta lá em Mateus 10, 23? Ele fala assim, ó, em Mateus 10, 23, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, você faz o quê? Foge e vai para outra. Mesma coisa. Tem hora que tem que fugir. Tem hora que o seu lugar não é ali. Que ali você não é benquisto. Você desejou shalom para a casa que você entrou. Se aquela casa não recebeu shalom, ela volta para você e você faz o quê? Vai embora. Sacode o pó daquele chão e vai para outra. Às vezes a gente fica insistindo em determinadas coisas que não vale a pena insistir. Que a gente precisa sair. Isso não é covardia. Isso não é uma fuga de medo. Isso, às vezes, são passos necessários para que a gente cumpra a visão de Deus. Às vezes a gente achou que era para ir para um lugar, chegou lá, não deu certo, vamos para outro. Existe um plano maior por trás disso daí, que nem sempre a gente entende. E a gente precisa ser flexível, não sermos obstinados com determinadas coisas, exatamente para que a gente possa dar fluidez e deixar o Eterno trabalhar, deixar a providência divina trabalhar nas nossas vidas com menos transtorno, né? De maneira um pouco mais leve. Então não ache que fugir, mudar, sair é sempre ruim, é sempre símbolo de covardia. Não. Então a gente tem, né, que a missão, a vida como discípulo de Yeshua, ela exige essa mobilidade, ela pede um discernimento de saber quando permanecer e quando partir. Não encare desistência de um determinado plano, de um determinado objetivo como uma derrota. Nem sempre são derrotas. Às vezes é necessário partir, deixar para trás determinadas coisas, tá bom? Principalmente quando aquelas coisas estão nos ameaçando, estão fazendo mais mal do que bem. Não fica agarrado nessas coisas, não. Jacó partiu, e Yeshua orientou os discípulos dele, ó, tá difícil aí, vai para outra. Tá te perseguindo aí, vai para um lugar. Eles vão te aceitar, tá bom? Mateus 11. Tem algumas coisinhas também em Mateus 11 que a gente consegue juntar e traçar um ou outro paralelo. Vamos lá. Mateus 11 vai falar para a gente. Eu acho que esse aqui já está na hora também de trocar a pilha, hein? Isso. Mateus 11 vai trazer ali os Yeshua falando de João Batista, os discípulos de João Batista questionando se Yeshua era o Messias ou se deveria esperar outro. E aí tem aquela passagem maravilhosa em que Yeshua fala assim, vá lá e conta para João o que vocês estão vendo.
Não é o que vocês estão... não tem associações proféticas, não é isso. Não vai falar isso para João. Isso aí João já conhece. Vai lá e fala para João o que vocês estão vendo. Cego tendo as vistas abertas, surdo ouvindo, mudo falando, morto ressuscitando, coxo andando. Essa fala é tão importante, ela é tão marcante, porque alguns que atacam a fé, elas alegam que a fé é algo, a religião, vamos dizer assim, é uma questão só de crença, é uma questão de acreditar em alguma coisa intangível que você não toca. Mas não foi isso que Yeshua mostrou, né? Yeshua não falou de coisas no mundo das ideias. Yeshua falou de coisas reais. E essas coisas nunca foram questionadas à época. Se questiona hoje, muitos anos depois. Aí é fácil, né? Você querer questionar hoje algo que aconteceu há 2000 anos, que quando foi documentado, ninguém questionou se aquilo era verídico ou não. Então não tem por que a gente desacreditar disso, né? Aconteceu. De fato, aquelas coisas aconteceram. E de fato, Yeshua não estava falando de uma visão espiritual. Yeshua estava falando de coisas reais, materiais, que estavam acontecendo, coisas do reino dos céus acontecendo aqui na terra. Isso é importante para a gente, para que a gente entenda que a nossa fé não é uma fé baseada em ideias. É uma fé em coisas reais, que aconteceram. E acontecem ainda hoje com menos frequência. Bom, Mateus 11 vai falar sobre discernir quem verdadeiramente reconhece o agir de Deus. Ah, melhorou. Quem verdadeiramente reconhece o agir de Deus. Então, primeiro ele está falando a respeito de João. Depois ele vai estar falando a respeito de cidades. Em algumas cidades foram feitos determinados milagres e eles não creram. Não creram porque Yeshua tinha vindo dali. Não creram simplesmente por conta de dureza de coração. E outras, as pessoas creram. Pessoas de outras cidades creram. Então, basicamente, ele vai estar trabalhando ali o capítulo 11 de Mateus sobre quem é que reconhece o que o Eterno está fazendo, né? A maneira como Deus está agindo ou não. E aí a gente consegue traçar de novo aí um paralelo, né? Dois tipos de respostas diante do mover de Deus. Esaú, ele entra na tradição judaica como sendo alguém impulsivo, alguém imediatista, alguém guiado ali pelos sentidos material, carnal ali, muito carne, muito presente, reativo ao que ele está vendo, alguém que desprezou a primogenitura. Jacó já entra para a tradição judaica como sendo alguém que valoriza aquilo que é invisível, o propósito das coisas, o futuro da aliança, conhecedor da promessa que vinha do seu avô, passando pelo seu pai. E em Mateus, vamos ler Mateus, deixa eu ler o texto com vocês, Mateus 11, de 20 a 26. Vai falar assim, Mateus 11, verso 20. Então começou ele a lançar em rosto, ele e Yeshua, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, cidades não judaicas, tá bom? Cidades de gentis. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, será abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Yeshua, disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que
ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então a gente vê que esse texto, Yeshua está falando ali de cidades que viram milagres e não responderam. Cidades dentro da Judéia, cidades de pessoas que conheciam a Torá. Em tese, cidades onde havia pessoas sábias e entendidas, porque estudavam a Torá, conheciam os profetas, mas não se arrependeram. Mas também vai falar de pessoas simples, que mais na frente ele está chamando, né? Que o Eterno revelou isso aos pequeninos. Esses pequeninos compreenderam a revelação que os sábios não viram. Então, a gente tem aí que assim como Esaú, que desprezou o que era espiritual, muitas cidades, né, as pessoas que estavam naquelas cidades, desprezaram aquilo que tinha sido oferecido. E da mesma forma, Jacó acolhe silenciosamente o propósito. Os pequeninos acolhem Yeshua. A mim isso é muito importante e fala alto quando... Esse tema é recorrente quando eu converso com vocês aqui um pouquinho. Para quem que a gente presta conta, né? De quem a gente quer a aprovação. E existem grandes aí, inclusive os grandes rabinos, que não aprovam o seu entendimento de que Yeshua é o Messias. São grandes. Têm acesso às mesmas palavras, têm acesso aos mesmos milagres, mas por um motivo que o Eterno conhece e eu não, eles não aceitam. Eles respondem de maneira diferente, tal qual responderam na época de Yeshua. E ainda hoje, eu, você, pequeninos, alcançamos algo que o Eterno decidiu revelar para nós. E devemos dar graças a Deus por conta disso. Amém? Vamos lá que... Isso. Tanto Toldot quanto Mateus 11 estão perguntando quem realmente percebe o valor daquilo que o Eterno está fazendo. Quem percebe o valor daquilo, da obra que o Eterno tem feito, fez, está fazendo e ainda vai fazer por meio de Yeshua. Quem percebe isso? Muitos não têm percebido aquilo que o Eterno tem feito. Oramos, agradecemos a Deus porque de alguma forma Ele nos escolheu e tem permitido com que nós conheçamos e percebamos parte da sua obra, né? Através do Messias, do Mashiach e Yeshua. Bom, já concluo com os irmãos e digo o seguinte: em ambos os textos, a escolha divina criou uma divisão. Aquilo que o Eterno escolheu, trouxe divisão. Então, é um indício de que isso pode acontecer com a gente. Em ambos os textos, a família pode ser o primeiro lugar de oposição. Isso pode acontecer. Mas eu insisto, hein? Cuidado, não vai desprezar a família por conta de compromisso social. Não é isso. Primeiro, sua aliança com o Eterno. Depois com a sua família. Depois com a congregação. Calma, aprenda a dividir essas coisas. Mas isso pode acontecer. E eu tenho certeza que tem vários exemplos aqui em que isso aconteceu e foi necessário. Foi necessário um rompimento com a família para que pudesse seguir a vontade do Eterno. Em ambos os textos, o chamado exige partir. Às vezes você tem que deixar, tem que sair de uma cidade para outra. Não foi bem que está sendo perseguido nela, vai para outra. Tem alguém querendo te matar ali, vai para outro lugar, isso pode perder a visão. E existem várias formas de matar, né? O reino não segue a lógica humana da primogenitura ou do status. Então não se preocupe muito com o seu status social. Isso pouco importa para a escolha do Eterno sobre o que você pode fazer de posse da palavra dele, sobre o que você pode testemunhar com a sua vida. Isso é de cima e embaixo, em todas as classes sociais. Não despreze os pequenos, nem exalte os grandes só por serem grandes. Isso nada tem a ver com a escolha do Eterno. Existem duas respostas
que podem ser dadas diante daquilo que o Eterno está fazendo. Há sempre o risco de desprezar algo de imenso valor espiritual. Esaú desprezou primogenitura, desprezou a bênção dele. Cidades onde Yeshua operou milagres desprezaram a palavra de Yeshua. E não ache que a gente não possa fazer isso, tá? O Eterno operando milagres nas nossas vidas dia a dia, e simplesmente a gente despreza isso e escolhe outros caminhos. E a bênção dada ao que discerne o que Deus está fazendo, né? Então Yeshua vai dizer ali que, olha, mas quem chegar, quem perseverar até o final, vai receber o prêmio. A gente lê um texto desse aqui, Yeshua falando, ele promete bênção para aquele que preserva, que aguenta, que vai até o final. E da mesma forma, Jacó, tendo passado todas aquelas atribulações, pagando um preço alto nos anos em que ele ficou lá na terra com o sogro, com o tio dele, fora da terra de Judá, até ele retornar, pagou um preço alto, mas alcançou a bênção por cumprir, por estar ali no centro da vontade do Eterno, mesmo que às vezes parecendo que está no caminho mais difícil. Tá bom? Ambos, essa transição, ruptura e chamado. Bom, a ideia era essa, traçar esses paralelos, mostrar que muito da obra de Yeshua está conectada com a Torá. O Roche, ele costuma dizer, né, quando ele está lendo alguns textos das cartas dos apóstolos, de Paulo, Pedro, ele fala assim, pô, em qual porção da Torá que ele estava pensando quando ele escreveu isso? Porque esses paralelos, eles são reais de ponta a ponta do Novo Testamento. Não tem coisas soltas ali. A gente vai encontrar todos eles na Torá, e em todos é possível a gente trazer aprendizado para as nossas vidas. Tá bom? Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos vocês. Vamos orar? Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav lecha vihunecha, Issa Adonai panav elecha, ve'asem lecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, shalom. Que o Eterno nos abençoe a todos. Tenham um Shabbat de paz. Lembrando, então, sexta-feira, 19h30 e sábado que vem, além do serviço da Torá, 18 horas. Agora que já deve ter parado a transmissão, deixa eu...